Olá! Hoje vamos embarcar numa incrível jornada, uma espécie de investigação que durou séculos, para desvendar a força invisível que move o nosso mundo, a eletricidade. Pode parecer uma pergunta meio estranha, não é? O que uma resina de árvore fossilizada tem a ver com o aparelho que está passando essa apresentação agora? Pois é exatamente aqui que o nosso mistério começa. Para encontrar a primeira pista, a gente precisa voltar bastante no tempo, lá para a Grécia Antiga. Foi lá que um filósofo, Tales de Mileto, notou uma coisinha bem curiosa num simples pedaço de âmbar. Tales percebeu que, ao esfregar o âmbar, ele de repente começava a atrair coisas leves, tipo penas. Ele tinha tropeçado, sem querer, na primeira peça do nosso quebra-cabeça, o fenômeno que hoje a gente conhece como eletricidade estática. Na época, Tales achou que essa força era um tipo de magnetismo, mas ele acabou batizando o fenômeno com o nome do próprio material. A palavra grega para âmbar é elétron, que, claro, é a raiz da palavra que define toda a nossa investigação, eletricidade. E então, o caso esfriou. Por impressionantes 2000 anos, essa força foi vista como uma propriedade quase mágica, uma coisa exclusiva do âmbar. O progresso simplesmente parou por aí. Agora, vamos dar um salto gigantesco no tempo, direto para o século XVII. A investigação foi reaberta. Novos detetives elétricos retomaram o caso, prontos para gerar uma faísca de novas evidências. O primeiro grande avanço veio com William Gilbert. Ele descobriu que não era só o âmbar, materiais como o vidro também podiam ser carregados. E essa foi uma percepção crucial. Não era magia, era uma força fundamental da natureza. Pouco tempo depois, Otto von Guericke levou a coisa para outro nível. Em vez de ficar dependendo do acaso, ele construiu a primeira máquina para gerar eletricidade estática de propósito, o que permitiu os primeiros estudos controlados da história. A máquina dele, basicamente uma esfera de enxofre que girava, mecanizou o ato de esfregar. E com isso, Guericke conseguia gerar faíscas bem potentes quanto queria, revelando não só a atração, mas também a repulsão elétrica. As pistas estavam se acumulando, mas o caso precisava de uma descoberta chocante. E ela veio de um dos fundadores mais famosos dos Estados Unidos. A ideia de Benjamin Franklin era extremamente ousada para a época. Ele queria conectar uma curiosidade de laboratório, aquelas faíscas pequenininhas, com uma das forças mais destrutivas da natureza. Com seu famoso e perigosíssimo experimento da pipa, Franklin conseguiu canalizar a eletricidade de uma tempestade pela linha até uma chave. As faíscas que saltaram da chave provaram, de uma vez por todas, que a teoria dele estava certa. Essa descoberta foi um verdadeiro divisor de águas. O relâmpago deixou de ser visto como um ato divino e assustador e passou a ser um fenômeno natural. E se podia ser entendido, talvez pudesse ser controlado. E foi exatamente o que Franklin fez. Ele não apenas solucionou um mistério, ele imediatamente transformou esse conhecimento no para-raios, uma tecnologia que salva vidas e que usamos até hoje. Ok, a eletricidade já era mais compreendida. O próximo grande desafio era conseguir domá-la, ou seja, capturá-la e fazê-la fluir quando a gente quisesse. O capítulo seguinte começou com um debate científico bem bizarro que surgiu por causa de pernas de rã se mexendo. Luigi Galvani achava que tinha descoberto uma eletricidade animal, mas Alessandro Volta dizia que a fonte era, na verdade, a reação entre dois metais diferentes. Para provar que estava certo, Volta criou uma invenção que mudou o mundo, a pilha voltaica. Ao empilhar discos de metal, ele criou o primeiro aparelho capaz de produzir um fluxo contínuo e confiável de eletricidade. Em outras palavras, a primeira bateria. Pela primeiríssima vez na história, a humanidade tinha em mãos uma fonte de corrente elétrica que era portátil e que podia ser controlada. Com uma fonte de energia confiável finalmente inventada, o palco estava montado para o ato final. Colocar essa força incrível para trabalhar para todo mundo. O clímax da nossa história é uma verdadeira competição de ideias entre dois gigantes. De um lado, Thomas Edison, com sua lâmpada e o sistema de corrente contínua. Do outro, Nikola Tesla, o visionário por trás do sistema de corrente alternada, que podia levar energia para qualquer lugar. A lâmpada de Edison foi uma aplicação revolucionária, claro, mas o sistema de corrente contínua dele não conseguia viajar longas distâncias. Já o sistema de corrente alternada de Tesla venceu a guerra das correntes porque era muito mais eficiente para construir a rede elétrica moderna que a gente usa hoje. E assim,
nosso caso está encerrado. A jornada que começou com a atração estática do âmbar passou por séculos de curiosidade e debate e teve descobertas-chave como a invenção da bateria, culminou no trabalho de visionários como Edison e Tesla, que trouxeram esse poder para as nossas vidas, criando o mundo iluminado que a gente conhece. Então, da próxima vez que um interruptor for acionado, vale a pena lembrar, não é só um ato simples, é o resultado final de uma história de detetive de 2.500 anos, cheia de pistas, becos sem saída e, claro, descobertas geniais.